Estou no ar para falar da palavra de Deus, nesse dia abençoado que Deus está nos concedendo. Quero pedir a Deus e Pai, em nome de Jesus, seu Filho amado, aqui em Espírito e Verdade, é que oramos e clamamos para um todo neste mundo, esses países que estão em guerra, possa haver a paz, possa haver um entendimento entre eles, para o melhor de cada um de nós. Nosso Brasil, nossas lideranças venham ter aquilo que precisam, para administrar bem o nosso Brasil e não entrar nessas coisas erradas que está sendo entre seres humanos, destruindo um ao outro. Mas que Deus nos preserve, nos guie e nos protege desses males e que venha dias melhores para cada um de nós. Oramos e agradecemos a Deus em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus por isso. Então, hoje vamos falar da palavra de Deus, continuidade nesse vídeo que está lá em Colossenses 3,12. O que todo cristão verdadeiro é. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Olha o que nós somos, Está falando aqui a palavra. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, e amados de estranhas de misericórdia, e benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Ágios santos, Romanos 11:16. E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. 1 Coríntios 3,17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Veja, como sendo considerado, quando andamos corretamente, sendo o templo santo de Deus. Em Efésios 1:4, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. Efésios 2:21. Nele, todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Efésios 3:5. O qual em outros séculos não foi revelado aos filhos dos homens, como agora é revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Efésios 5:27. Para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa. Somos essa igreja gloriosa, todos nós que andamos corretamente, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Colossenses 1:22. No corpo da sua carne, pela morte, para perante ele, vós apresentar santo e irrepreensível, inculpável, lá em Colossenses 3:12, sepultados com ele no batismo. Nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou. Veja aqui, sepultados no batismo. Então vamos entender isso lá em Romanos 6, 3-10, que diz assim, o batismo em Cristo. Não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte?
batizar na sua morte. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo, a morte, para que, como Cristo ressuscitou de entre os mortos pela glória do Pai, assim andamos também nós em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Pela morte do homem velho, nossa pessoa velha, né? Aqui, ó. Sabendo isto, que nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não servimos mais o pecado, pois quem está morto está justificado do pecado. Ora, se já moremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado de entre os mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Olha bem, não tem mais domínio, né? Pois, quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, viver para Deus, né? Quanto a viver, vivemos para Deus. Morto, sepultado com Jesus no pecado, mas enquanto nós vivemos, viver para Deus. 1 Tessalonicenses 5:27. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. 1 Timóteo 4:8. Tendo a promessa da vinda presente e da vindoura, a piedade é proveitosa em todas as coisas. Tito 1:8. Mas dado a hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante. Hebreus 3:1. Portanto, irmãos santos, participantes da vocação celestial. Nós temos participantes dessa vocação celestial. Hebreus 3, o capítulo 1, versículo. Considerai Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. 1 de Pedro 1, 15 a 16, os versículos. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede também santo em toda a vossa maneira de viver. 1 Pedro 2, e o versículo 5 e o versículo 9. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Por Jesus Cristo, o que os crentes são para Deus. O cristão aqui é para Deus. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, que é escolhido, para que anunciei as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 de Pedro 3:5. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao marido. 2 de Pedro 1:21. Porque a profecia não foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. 2 Pedro 3:2. Para que vós
lembrei das palavras anteriormente ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor, o Salvador, mediante vossos apóstolos. Apocalipse 22, 11. Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Amado de Deus, lá em Romanos 1, 7. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santo, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios 7, 1. Agora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Colossenses 3,12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santo e amados de estranhas de misericórdia, e benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. 1 Tessalonicenses 1,4. Sabendo, amados irmãos, que vossa eleição é de Deus. Então sabemos que a eleição é de Deus. Vamos ver lá em 1 de João 3:2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que haveremos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque o veremos como ele é. Veja bem, nós o veremos com nossos próprios olhos, porque estaremos com ele, né? 4, 1 de João 1. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Veja, os cuidados que temos que ter com os falsos profetas, né? Agora, 4, 7, né? 4, 7, 1 João. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Versículo 11. Amados, se Deus assim nos amou, também devemos amar uns aos outros. Aí está. Meu tempo sempre vai rápido passando, né? Mas assim deu para nós falarmos novamente como devemos estar preparados, né? Na palavra, no nosso viver, no nosso dia a dia, e isso possa, assim, as pessoas que estão ouvindo, aquelas que ainda não estão preparadas, que se preparam, que ficam firmadas em Deus, nas suas promessas, porque o momento desse ele virá e nós temos prontos, né? Estamos assim para subirmos, estar sempre com o nosso Deus. Veja bem, não tendo mais o pecado, né? Quanta coisa, quantos vídeos podia colocar no ar falando sobre a vida eterna, com as maravilhas que tem lá com Deus, né? Mas que Deus possa nós assim, segurarmos, cada um de nós firmados nessas promessas sua, nessa salvação, nessa eternidade, e que nós podemos viver, como diz, nessa novidade de vida a cada dia, esperando a sua vinda. Que Deus abençoe todos, hoje, amanhã e sempre, em nome de Jesus. E sempre até o próximo vídeo, assim querendo Deus. Amém. E amém.